Muito bem. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Estamos sim, professor. Sim. E-mail vem com essa brincadeira. Bom, na realidade, eu vou ter que correr bastante, porque o PowerPoint aqui fica com muitos slides, né? Todo o material que está aqui no PowerPoint vai estar num texto por escrito em PDF, que vai ser disponibilizado para vocês mais tarde. Mas aqui a preocupação foi de tentar escrever um pouco a respeito de como é que deveria ser, digamos assim, o nível básico, o ponto de partida de uma sala de situação aí em cada uma das UBS no estado de São Paulo, né? Então, esse texto aqui tem 30 e poucas páginas, mas não se assustem, porque, na verdade, o protocolo, a proposta de protocolo que consta nesse material aqui é só essas 17 páginas, tá? O resto é tudo anexos com ilustrações de como é que poderiam ser os gráficos e as tabelas a serem incluídas no boletim que deveria ser publicado sistematicamente na sala de situação. Nada melhor do que gráficos já prontos para servir de exemplo, servir de modelo. Então, é nesse sentido que coloquei aí uma série de anexos para servir de modelo, né? Então, o roteiro que está escrito aqui nesse texto aí segue mais ou menos essa itemização, né? A introdução, sala de situação, conceito, objetivos e implementação gradual. Item 13 é o protocolo inicial de implantação da sala de situação. Item 4 é produtos a serem disponibilizados. Item 5 é sugestão de itens para compor a página web da sala de situação, com os itens aí de 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e principalmente os 5.3 aí contendo os primeiros passos, tá? Bom, só para lembrar um pouco que o PPA, no programa 2625, né, incluiu a implementação gradativa da sala de situação em todo o estado por meio de um dos seus indicadores. E o indicador que está lá no PPA é o 1481, que fala sobre índice de cobertura da UV por sala de situação de recursos hídricos em porcentagem. O objetivo desse indicador é aferir a evolução do percentual das UVs cobertas por esse tipo de serviço. O critério de mensuração é esse aqui. A sala de situação será considerada instalada quando houver local físico, equipamento instalado, servidores alocados e divulgação das informações com abrangência de uma ou mais UVs. Bom, colocado dessa forma, e ainda, além do mais, essas metas aqui que foram colocadas no PPA 2023, isso pode talvez assustar um pouco aí o pessoal dos comitês, né? Então, foi nesse sentido que preparamos aqui essa proposta aqui de qual deveria ser, digamos assim, o conteúdo mínimo dessa sala de situação e como é que poderia ser implantado gradativamente. O parecer técnico que a Yara se referiu, do começo desse ano aí, baseado nas visitas que foram feitas aí na sala de situação em funcionamento no Estado, trouxe um quadro um pouco preocupante, porque algumas salas estão funcionando razoavelmente, mas as outras, embora tenha recebido doação de equipamentos aí da ANA, na verdade, foi observada uma série de deficiências, carências, heterogeneidade nas abordagens e uma falta de conceitos sobre o funcionamento da sala de situação. E, tendo em vista as metas que foram fixadas no PPA, então, tivemos a preocupação aqui de colocar nesse texto aqui, estabelecer as metas factíveis de implantação da sala de situação e um protocolo mínimo, qual é o mínimo que a gente deveria fazer numa sala de situação, aí, dada a realidade que foi constatada nesse parecer técnico da CRHI, né? Então, definiu-se a sala de situação de recursos hídricos da seguinte forma, né? Primeiro, o que é? É monitoramento e acompanhamento da situação das chuvas, das cotas de vazões, dos rios e dos níveis dos principais reservatórios de regularização e disponibilização de informações sistematizadas sobre as condições hidrometeorológicas. Por que foi colocado esses dois itens como sendo o objetivo principal da sala de situação de recursos hídricos? Porque a parte de qualidade das águas no Estado, de certa forma, a CETESB faz isso sistematicamente e publica nos seus boletins anuais. E os dados mensais ou bimensais, de uma certa forma, não está totalmente acessível, mas existem essas informações. E são colocadas no relatório de situação. Agora, a parte de quantidade de água é um problema, porque nós temos os postos pluviométricos e os pluviométricos,
os dados são disponibilizados somente depois de 2 ou 3 anos passados, isso quando são disponibilizados, né? Falta a análise de consistência das informações, e se eu, por exemplo, se eu termino o mês, estamos no começo do mês, hoje é dia 3, terminou outubro agora, no final de semana, né? Se eu quero saber como é que foi o comportamento hídrico no mês passado, eu não tenho como saber. Tá? Como é que foi ao longo desse ano, de janeiro até outubro, também não tenho como saber. Tá? A parte de uso da água, bem ou mal, o DAE tem esse controle. Tá? Então, existem lá as outorgas, e tem o cadastro de outorgas, e então os dados estão registrados lá. Mas são dados cadastrais apenas, nós não temos ainda um monitoramento contínuo, sistemático dos usos da água, né? Está se dando um passo nesse sentido lá no PCJ, mas para generalizar isso no estado todo vai demorar um bom tempo. A parte de quantidade de água, quanto chove, quanto de água tem nos rios e nos reservatórios, né? Também é uma incógnita. Então, todos os comitês hoje trabalham com aquele estudo de regionalização do DAE, que é um valor só, porque 710 é um valor para cada UG, que 95% é um valor só, mas como é que foi o comportamento ao longo do ano, ao longo do mês, não tenho como saber. Tá? Então, deveria-se fazer um esforço para sistematizar essas informações que, em muitas regiões do estado de São Paulo, essas informações existem, só que é necessário saber trabalhar com essas informações. Em outras UGs não existe. Eu vou mostrar isso aí devagarzinho. Né? Bom, tem os objetivos primários e objetivos secundários aqui colocados aqui, mas o lembrete aqui é que nos objetivos primários, esse terceiro item aí, sistematizar as informações visando o acompanhamento temporal da situação hídrica da bacia hidrográfica. Né? Como é que está evoluindo a situação da vazão, a situação dos armazenamentos nos reservatórios, mês a mês, temporalmente. Né? Isso que é importante para a gente saber como é que está variando ao longo do tempo e, terminado o ano, colocar isso no relatório de situação do ano seguinte. Objetivos secundários estão escritos aí, desculpe, mas vou ter que correr porque não vai dar tempo. Tá? Depois no texto vocês veem com mais calma. O mínimo necessário para o início da atividade. Né? Pelo menos um profissional qualificado dedicado ao tema em tempo integral ou parcial. E não depender, no primeiro momento, de contrato de terceiros. Isso por quê? Porque, dada a característica do diagnóstico feito pela CRHI no começo do ano, naquele parecer, né, a gente tinha que pensar em fazer alguma coisa, mas sem depender de contrato. E contratar alguém, terceiro, é complicado, porque você tem que saber especificar o trabalho. Você tem que saber quantificar também quanto isso custa. E você não sabendo o que tem que ser feito, você não tem nem como preparar o termo de referência, não tem como especificar o trabalho. Então, fica até difícil contratar terceiro. Se você pedir para alguém que possa fazer isso, por exemplo, alguma fundação ligada à universidade, você está entregando, na realidade, uma tarefa para alguém que vai ter que fazer essa tarefa. Então, ele vai ficar imaginando coisas que, na realidade, pode até não atender os seus interesses. Então, teria que ser alguma coisa em que vocês mesmos, com o pessoal disponível, aí dentro da Secretaria Executiva, né, possa iniciar o trabalho. Com que finalidade? Tá? Despertar o interesse pelo tema no profissional designado e na chefia imediata. Não adianta ter um cara só entusiasmado se a chefia não tem interesse. Muda a chefia a cada 4 anos ou menos até, e aí então você fica totalmente perdido, né? Sem apoio. Né? E gradativamente também alcançar o público-alvo, para que as atividades dessa situação não venham a sofrer processos de descontinuidade. Né? E adquirir experiência para saber o que contratar, eventualmente, no futuro. Né? Então, se não tiver o mínimo de experiência, você não consegue nem especificar o trabalho a contratar o terceiro. Então, precisa ter uma equipe que reúna pelo menos um pouquinho de experiência em lidar com os dados e lidar com uma sala de situação, digamos assim, um embrião de uma sala de situação, para que depois, então, vocês possam contratar o trabalho ou contratar parte do trabalho específico, né? Mas, tendo experiência acumulada, vocês conseguem especificar qual o trabalho que vocês podem segmentar para contratar parte
do trabalho mais geral. Então, as recomendações da coordenadoria, o que é? A implementação deve ser gradual, sempre de acordo com a realidade e peculiaridade de cada comitê ou grupo de comitês. Utilizar apenas dados de monitoramento já disponibilizados pelas entidades que atuam no setor e de registro de ocorrência de situações extremas, críticas ou de emergência, né? Havendo disponibilidade de recursos, né, humanos e financeiros, dependendo das peculiaridades de cada um, é possível complementar as informações por meio de redes próprias de monitoramento. A ideia aqui, o que é? Vamos usar o que existe publicado, tá? Através de entidades que já publicam essas informações. O importante é saber aproveitar melhor as informações que já estão disponibilizadas. E nada de ficar instalando postos telemétricos e comprar equipamentos modernos. Deixa isso aí para o futuro, né? No começo, vamos aprender a utilizar os dados já existentes. Terceiro, utilizar inicialmente apenas informações já disponibilizadas pelas entidades, eu já falei isso, que opera a rede pluviométrica e fluviométrica. Em princípio, não é necessário priorizar a instalação de seus postos, nem radar, nem salas especialmente planejadas, a menos que já disponha de recursos e pessoal treinado para interpretar rotineiramente os dados e efetuar o serviço de campo para a manutenção da rede. Instalar-se uma rede de postos PRU e FRU é muito interessante, é muito motivador, mas isso só dá dor de cabeça depois de fazer a manutenção, né? Então, precisa pensar nisso aí. Então, não pense em instalar postos, pense apenas em utilizar os dados existentes. 4. Evitar a disponibilização virtual de uma quantidade enorme de dados telemétricos, na forma de tabelas, sem organização e estética adequadas, cuja poluição visual dificulta e desestimula a consulta e o entendimento das informações disponibilizadas. Esse é um outro erro que a gente costuma cometer quando desmonta a sala de situação, tá? Como as informações começam a fluir na sala de situação com uma quantidade muito grande, principalmente quando é telemétrico, então, a tendência das pessoas, o que é? Coloca tudo no site, né? Então, você olha o site, né? Tá tudo bagunçado, tá tudo poluído, dá até uma preguiça de ficar consultando. E fica muito difícil quando você quer localizar uma determinada informação, ficar navegando pelo site muito complexo, porque você não encontra as informações sistematizadas e organizadas. Então, evitem a colocação de quantidade enorme de dados e procurem aprender a sistematizar as informações. Não é fácil, mas é um desafio aí que se coloca para todo mundo, né? 5. Investir na capacidade de síntese das informações disponibilizadas, na forma de tabelas e gráficos, ilustrando as variações temporais e comparativos com o histórico, dando destaques para os fatos mais relevantes, né? Ou seja, é necessário primeiro trabalhar e analisar os dados disponíveis, né, sejam telemétricos ou não, e posteriormente disponibilizados. Quanto mais postos são monitorados, maior a quantidade de dados, e a tendência da equipe de monitoramento é de disponibilizar tudo na forma virtual, o que acaba poluindo o site e dificulta a localização das informações realmente úteis, né? Isso já falei, né? Então vamos lá. 6. Instalação de equipamentos telemétricos não é prioridade nesse primeiro momento. Inicialmente se faz necessário aprender a utilizar os dados já existentes e iniciar a disponibilização e divulgação sistematicamente. À medida que os trabalhos de divulgação forem valorizados, reconhecidos e internalizados na equipe, né, e no próprio comitê, criam-se as condições para incrementar o serviço, em termos de mais equipamentos, mais postos monitorados e mais técnicos dedicados à parte operacional da sala de situação. Em síntese, o que isso significa, né? Primeiro, vamos fazer o mínimo necessário, mas bem feito, e disponibilizar essas informações, divulgar essas informações. Se as informações são realmente úteis, as pessoas vão valorizar o seu serviço. E se o seu serviço for valorizado, então você reúne as condições para pleitear mais equipamentos e mais postos a serem monitorados, né? Então, primeiro a gente precisa trabalhar e trabalhar bem em um produto só. E disponibiliza essa informação. Se essa informação for valorizada, então o seu trabalho vai ser também valorizado. Então, essa é a estratégia que a gente está propondo. 7. De maneira geral, radares meteorológicos não precisam ser prioridade numa sala de situação.
é aconselhável deixá-los a cargo de entidades que já atuam nessa área e, consequentemente, otimizam o uso de equipamento, dispõem de verba de manutenção, treinamento e meteorologista em regime de 24 horas de trabalho, como o IPMET, CPTEC, SAIS, CIMEPAR, REDEMET, INPE, dentre outros, né? A prioridade é ter acesso às imagens do radar dessas entidades, de forma qualitativa, com a permissão de divulgar os respectivos links, o que pode ser obtido por meio de parcerias e convênios com essas entidades, né? Então, já existem esses radares dessas entidades, então vamos apenas divulgar o que eles já disponibilizam nos respectivos sites, né? O problema é que, às vezes, a informação que interessa é difícil você localizar. Por exemplo, mesmo do CPTEC ou do INPE, tantos links existentes lá que, na verdade, a gente está interessado em uma ou outra imagem de radar lá. E fica muito difícil você ficar navegando no site do INPE para você localizar aquela imagem que você quer. Então, o importante é você localizar essa imagem que você quer e aí disponibiliza esse link no seu site ou disponibiliza a própria imagem. É só copiar e colar, né? Então, isso que a gente podia fazer, podia ser feito. Existe alguma UGRI, a Baixada Santista, né, que já está instalando o seu radar meteorológico, é isso? Então, se um comitê ou outro tiver essa facilidade de arrumar um parceiro que possa fazer essa parte aí mais pesada de serviço de campo, equipe 24 horas de plantão, então tudo bem, ótimo, né, que você tem essa informação, mas cuidado, né, radar meteorológico é uma dor de cabeça, não procure arrumar essa dor de cabeça no colo de vocês, tá? Importante. Iniciar o monitoramento com a atividade que estiver mais acessível em cada UGRI. E aqui, então, cada UGRI tem a sua particularidade, tem as suas dificuldades. Então, cada caso é um caso a ser examinado à parte, né? Não é necessário realizar todas as atividades aqui listadas. Aqui são propostas de temas que podem ser exploradas, mas a primeira leitura desse documento pode assustar um pouco o pessoal, então fica aqui uma dica, né? Não é necessário realizar todas as atividades, o importante é iniciar os trabalhos com um assunto só, com um tema, né? No início, foco em apenas 1 ou 2 pontos de monitoramento, para fim de treinamento técnico, armazenando os dados em Excel. Não pense em sistema de informações, não pense em coisas complicadas. Excel, todo mundo sabe trabalhar, bem ou mal sabe trabalhar, PowerPoint também todo mundo sabe trabalhar, então é só armazenar as informações no Excel. Eu faço tudo em Excel aqui no escritório, copiando e colando os dados do sistema da Sabesp, todo o sistema integrado metropolitano da Sabesp, todos os dados coloco tudo no Excel. Não tem dificuldade nenhuma em trabalhar com Excel. Depois vocês pensem em contratar uma empresa para desenvolver o seu sistema de informações. Mas cuidado, o sistema de informações na verdade, você vai estar comprando uma dor de cabeça no futuro, né? Eu recomendo vocês ficarem com o Excel compartilhado com arquivo na nuvem, com várias pessoas da sua equipe, porque é muito mais confiável trabalhar dessa forma, né? Então, para começar o trabalho, eu recomendo ficar só no Excel. Quando familiarizado com os processos, então você pode pensar em sistema de informações. Aí, o sistema de informações você pode sofisticar, né? Ele vai fazer a coleta automatizada. Você não precisa ficar consultando o site manualmente, copiar, colar na planilha. O sistema de informações vai fazer isso automaticamente. Aí ele vai gerar automaticamente as tabelas sintéticas e vai gerar automaticamente os gráficos. É bonito, né? O sistema de informações faz isso, faz mesmo, né? Vai você fazer isso aí e vai operar esse sistema de informações. Esse que é o problema. E outro problema é isso, você quer contratar alguém. Né? Esse alguém vai custar caro. Vai levar 1 ano, 2 anos para desenvolver o sistema e você vai receber um pacote pronto. Depois, esse sistema precisa de manutenção. Quem vai fazer a manutenção? A empresa desenvolveu o sistema e já foi embora. Né? Vai sobrar um abacaxi para você. Então, não compensa. Né? Você vai ficar com um elefante branco aí que não vai resolver o problema. Então, fique com a planilha Excel, que é mais confiável. No entanto, nada impede que as secretarias executivas, de acordo com as peculiaridades de cada UGRI, avance nos protocolos, espontaneamente, visando estágios mais avançados. Isso aí fica a critério de cada UGRI de acordo com a sua disponibilidade. Né? Bom, protocolo inicial de implantação.
Aqui, acho que eu coloquei só a indenização, aqui, né? Postos PRU e FRU, as usinas hidrelétricas, vocês vão aí torcer o nariz aí pensando, o quê? Eu vou ter que lidar com os dados de usinas hidrelétricas, né? Eu digo o seguinte, a coisa mais fácil que nós temos aqui é lidar com os dados das usinas hidrelétricas. Por quê? Porque eu tenho já toda a série de dados mensais de todas as usinas hidrelétricas principais do Brasil inteiro, no site da ANA e do ONS, a série histórica de vazões naturais, nos locais dos principais reservatórios de usinas hidrelétricas. Esse dado é disponível no site da ANA diariamente, os dados diários estão lá disponíveis. E a série, desde 1931 até 2019, vocês encontram no site do ONS. Mas se quiser, é só pegar aqui conosco, eu tenho aqui a série completa. Tem a série diária também, desde 1931 até 2019. É uma planilha de 30 megas só, né? Mas para todas as usinas, tem até as vazões históricas, naturais, dos últimos 90 anos. Aí, os últimos 12 meses, vocês atualizam utilizando o sistema como é que é? É o SAR, Sistema de Armazenamento de Dados de Reservatórios da ANA. Você entra, depois eu mostro o link, né? Então, vocês têm essas informações. Então, precisa apenas aprender a usar essas informações, né? Vazão natural, o que é? Cuidado com essa vazão natural do ONS, né? É uma vazão teórica, hein? É a vazão que ocorreria em uma seção do rio se não houvesse a montante ações antrópicas na bacia, como a regularização de reservatórios, as transposições de vazão e as captações para diversos fins. Bom, parece bonito definido dessa forma, mas isso aqui ninguém sabe hoje como é que a ONS calcula isso aqui, né? Existe um modelão matemático imenso que eles aplicam para o Brasil inteiro. Eles recebem os dados de cada um dos reservatórios e entram nesse modelo. O modelo já leva em conta o efeito de armazenamento a montante, a perda por evaporação, o uso da água, o uso antrópico da água, enfim, depois ele faz uma mágica e surge essa série de vazões naturais aí na série do ONS, né? É mágica, mas é o único dado disponível e o único dado existente diariamente que vocês conseguem monitorar. E por ser uma vazão natural, então, é a vazão que estaria passando naquele ponto da usina hidrelétrica se não tivesse nada desse efeito a montante. Ótimo, porque com isso a gente consegue saber qual é o comportamento que deveria ter sido, por exemplo, no mês passado, ontem, né? Qual é o comportamento de ontem da vazão natural naquele ponto. Vocês conseguem saber isso no site com os dados do ONS que estão lá na página da ANA. E com isso você consegue montar uma série mensal, a série anual. Vocês conseguem fazer um gráfico comparando como é que foi o ano passado, como é que foi em comparação com a média dos últimos 90 anos, como é que foi com o ano mais crítico. E é isso que o ONS faz todos os dias na sala de acompanhamento dos reservatórios, na sala de crise que a gente tem acompanhado, né? E para orientar a operação dos reservatórios, a ONS usa isso diariamente. Então, é uma vazão teórica, tá? Mas é uma vazão extremamente útil para saber quanto é que estaria passando de água lá. E aí, então, você faz os cálculos de o que está sendo represado a montante e você consegue orientar a operação dos reservatórios. Todas as usinas hidrelétricas estão sendo operadas a partir dessas informações. Então, por que não utilizar essas informações? Essas são as usinas que nos interessam no estado de São Paulo, são essas aqui. Para todos esses pontos em triângulo com o fundo amarelo, né, nós temos a série de 1931 até 2019, ou melhor, até 2021, até ontem. Nós temos essa informação, está disponível no site, só que ninguém usa, do setor recursivo, ninguém usa essas informações, né? Só dando uma dica antecipando aí, por exemplo, olhem a UGRI 16, Tietê Jacaré? Batalha. Tietê Batalha, UGRI 16, né? Tem lá a usina de Promissão e a usina de Bitinga.
Então, a vazão natural de Promissão menos a vazão natural de Ibitinga, do ONS, dados disponíveis até ontem, você sabe direitinho qual é a vazão da UG 16. Tá? Então, é a vazão de um ponto menos outro. Em outras UG já são um pouco mais complicadas. Por exemplo, o 15, o 15 que o exemplo que eu coloquei aí no texto, que eu vou apresentar mais para frente, né? O 15 é o turbo grande, né? Então, lá você faz o quê? Pega a área de drenagem Água Vermelha, menos a área de drenagem Marimbondo, né? Depois pega a área de drenagem da UG 15, faz uma relação de área de drenagem e multiplicar essa relação pela vazão de Água Vermelha menos a vazão de Marimbondo. Pronto. Com a série ONS você tem a vazão da UG 15. Né? Então, com isso, vocês podem fazer o relatório de situação para mostrar como é que foi o regime hídrico ano passado. E comparar com a média do longo termo, comparar com os piores anos do histórico, e com isso mostrar como é que foi o comportamento hidrológico, em termos de quantidade de água da UG 15 no ano passado. Né? Já tem um elemento do relatório de situação prontinho. Né? Paraíba do Sul é só usar o dado de funil. Né? Tem que descontar aí, se for toda a UG de Paraíba do Sul, é o dado de funil. Né? É praticamente igual a UG 2, né? A menos da área de drenagem da vertente marítima. Né? Está lá na pontinha do Paraíba do Sul. Em outras UGs, tem que fazer uma continha um pouquinho mais trabalhosa, mas é só a relação de área de drenagem. Né? Então, com isso, vocês têm todas essas informações do ONS. Então, a gente precisa aprender a utilizar essas informações que já estão disponíveis no site do ONS e da ANA. Né? Tem água, Ivan? Agora, já. Com licença. Essa ilustração não interessa. Bom, tem ainda os dados telemétricos e os dados de postos flu e usinas hidrelétricas. Aí está redundante, né? Vamos lá. Depois tem que fazer a tabulação dos dados, antes disso tem que montar a série histórica, enfim, tem que aprender a utilizar essas informações disponíveis nesses sites e organizar essas informações e estabelecer uma rotina padronizada de consulta aos dados telemétricos disponibilizados pelas entidades e quando pertinente, e atualizada para a planilha com a série histórica. É necessário se fazer uma análise prévia de consistência mínima dos dados telemétricos, inclusive dos dados disponibilizados pela ANA e no SAR. Né? SAR é o Sistema de Armazenamento de Dados do Reservatório. Outro item, nível de alerta dos postos fluviométricos. Né? Eu coloquei esse item aqui apenas como um adendo, né? Mas depois lá adiante eu falo que deixa esse assunto aqui para a segunda etapa. Né? Nível de alerta nos postos fluviométricos, o que é? Se você tem uma rede telemétrica e tem lá a leitura de nível d'água, né? Começa a ficar importante saber quais são os níveis de restrição existentes nesse posto fluviométrico. Né? É necessário a cautela, né? Segundo o parágrafo, ao iniciar essa atividade, pois é muito fácil disparar um alerta falso e todo o serviço cair em descrédito. Assim, essa atividade seria reservada para uma segunda etapa após a efetivação do que foi previsto no item anterior, no slide anterior. Né? Então, embora essa parte de nível de alerta nos postos fluviométricos seja uma tarefa importante numa tal situação, mas eu recomendo que esse abacaxi fique mais para o futuro, porque isso aqui dá um trabalho, porque você tem que ir em cada local de posto fluviométrico e checar as cotas de alerta, né? De atenção, de emergência, de extravasamento. Essas informações frequentemente estão desatualizadas, então é necessário ir com uma equipe de topografia para fazer o nivelamento e você ter essas informações corretamente amarradas ao zero da estação fluviométrica. Né? Então isso dá um trabalho e eu recomendo deixar isso aqui para o futuro. Né? Mas é uma missão aí passar a situação no futuro, se vocês quiserem disparar alerta para inundações. Produtos a serem disponibilizados nessa situação. Né? Boletins e relatórios periódicos elaborados nessa situação. Né? Seria um boletim diário de chuva e níveis de rio e de reservatórios. Né?
Quando eu falo nível de rio, automaticamente gostaria de ter a vazão, mas nem sempre vocês têm a vazão. Então, quando não tem vazão, paciência, trabalha só com nível de rio. Mas aí trabalhar com nível de rio implica que você tem que informar qual é o nível crítico aí quando começa a acontecer inundações, né? Então, é complicado. O importante é ter as vazões. Agora, no reservatório é mais fácil, né? Porque tem esses dados do ONS. Ah, mas na minha UG não tem nenhuma usina hidrelétrica. Paciência. Então, a sua UG é uma exceção. A Mantiqueira, por exemplo, não tem nenhum reservatório do ONS, né? Ribeiro do Iguape, não tem nenhuma usina do ONS. Então, paciência, não tem informação ainda. Não tem jeito, né? O Ribeiro ainda teria as usinas da CBA, mas é que eu acho que esses dados não estão disponíveis, porque as usinas da CBA, da Votorantim, são privadas, então elas não fazem parte do Sistema Integrado Nacional do ONS, né? Então essas informações não estão lá no ONS. E Tupararanga é a mesma coisa, não está lá, os dados não estão lá no ONS, né? Então teria que montar um canal de comunicação com a Votorantim para conseguir essas informações, né? Bom, boletim mensal de chuvas, em cima era boletim diário, depois o boletim mensal e relatórios eventuais de alerta. Esses seriam os produtos, os boletins periódicos a serem disponibilizados nas páginas da sala de situação, né? Na parte de fluviometria, reservatórios, meteorologia, então está listada aí uma série de informações que poderiam ser colocadas, né? Eu vou passar adiante, correr um pouco. E, para fins de acompanhamento da situação hídrica, recomendo-se a inclusão de quadros estatísticos, resumo, né, mês a mês, com indicação de qual é o máximo, o mínimo, o médio, e os valores respectivos do ano corrente. E gráfico de referência de alguns anos típicos, né? Eu acho que para fazer o acompanhamento, essas duas informações que seriam a síntese. Não adianta ficar mostrando um monte de informações diárias. Se você não mostra para o indivíduo qual é a faixa de variação daquilo lá e onde você está se posicionando naquela faixa de informações. Porque quem vai consultar essas informações, às vezes é jornalista, às vezes é prefeito, às vezes é pessoal do comitê, lá que não tem a mínima ideia de qual é a diferença entre metro cúbico por segundo e litro por segundo, ou de metro cúbico de armazenamento com metro cúbico por segundo do rio, não sabe qual é a diferença entre um e outro, faz uma confusão. Para essas pessoas, é muito importante você mostrar a faixa. É a mesma coisa, quando você vai lá para os Estados Unidos, lá, a temperatura está 76 graus Fahrenheit. Eu fico perdido, né? Não, ontem foi 70, aumentou bastante, né? Sei lá, o que significa isso? Eu não tenho referencial nenhum. Então você tem que mostrar para o indivíduo, 76, tá, a máxima foi tanto, a mínima foi tanto. Historicamente, no mês de outubro, está em torno de 70, então está um pouco alto, tantos por cento mais alto do que a média. Então você precisa posicionar as pessoas com relação a essa faixa de variação desses valores. E como é que isso está variando ao longo do tempo, né? Está variando assim esse mês. Mas e o mês passado? Tá? E 2 meses atrás? Então você precisa mostrar essa variação temporal. Então tem que mostrar essa amplitude de variação, as faixas máximas, mínimas, as médias, e depois como é que isso varia ao longo do tempo. E isso, o único jeito de mostrar isso didaticamente é através de gráfico, né? Então essas duas sínteses que é que eu acho mais importante do que simplesmente a página do comitê não pode ser simplesmente um repositório de informações. Repositório de informações, dados diários, você clica, tem tudo lá, é uma maravilha, sim, mas e daí? Né? Não existe uma síntese, então o importante é saber fazer essa síntese e publicar a síntese, né? Existem também mapas de ilustração de outras entidades de interesse para divulgação na sala de situação, né? E aqui existem os montes, né? Esses aqui são os gráficos que vocês já conhecem, né? Na sala de crise que muitas pessoas estão acompanhando, né? Eles mostram, o CEMADEM mostra frequentemente essa informação. Isso aqui está lá diariamente, né? Só que precisa fazer uma pesquisa lá para selecionar aqueles que mais interessam, né? Por exemplo, né, o total acumulado desde o início do ano hidrológico, né? No setor de hidrologia, é muito importante você saber qual é o acumulado deste período hidrológico, né? O período hidrológico, o período chuvoso, começa dia 1º de outubro. Convencionou-se que aqui na região sudeste é 1º de outubro. Então,
interessa saber quanto é que está acumulado a partir de 1º de outubro. Né? Então, esse gráfico à esquerda é do dia 6 de maio. Né? Até 6 de maio, né, o acumulado era esse aí. Tá? E depois, aqui embaixo, tem a mesma coisa. Né? Qual é a anomalia disso aí? A anomalia é aquele mesmo valor anterior dividido pela média desse mesmo período. Então, isso aqui mostra como é que isso está variando em relação à média. Então, essas duas informações são importantes para vocês saberem onde é que está pior, onde é que está melhor e como é que isso se distribui no estado de São Paulo. Né? Então, se vocês olharem isso aqui, por exemplo, a anomalia de precipitação, no dia 6 de maio, por exemplo, deste ano, né, a gente já sabia, através dessa ilustração, que aquela área lá com a cor de laranja mais escuro, eram as áreas que tinham chovido menos. Então, era a área onde provavelmente os municípios teriam dificuldade nos seus mananciais. Então, você já consegue ter uma ideia de qual é a região dentro do estado de São Paulo e dentro da sua UBRE, quais são as regiões que provavelmente vão merecer mais atenção por falta d'água aí nos mananciais que abastecem as pequenas cidades. Né? E assim por diante. Então, esse aqui é o monitor de seca da ANA, à esquerda, né? e do INPE vocês têm esse SPI 9, mas você pode escolher, você entra lá e escolhe. SPI 9, SPI 6, 3, né? Quantos meses anteriormente até a data de hoje que você está consultando. Então, são informações riquíssimas que estão lá disponíveis diariamente, eles atualizam isso diariamente, e vocês podem colocar isso diariamente. Tem que ter um trabalho de ficar localizando essas ilustrações, filtrar, copiar e colar. Essas são outras informações também disponíveis, está tudo lá no site, né? Do CPTEC, o CIB aí do CPH do DAE, né? O IPMET, CPTEC, RedeMet é da Aeronáutica, né? O CIEPAR é do pessoal lá de Curitiba, o radar de Curitiba, né? Essas informações estão lá, então, para vocês saberem como é que é a distribuição de chuvas, e para vocês saberem como é que a chuva está se movimentando ao longo do estado de hora em hora, é só olhar essa imagem de hora em hora, né? Mas vocês poderiam colocar na sala de situação, atualizar essas informações, só copiar e colar 3 vezes por dia, por exemplo, ou 2 vezes por dia. Né? É uma informação que você pode colocar, ou coloca o próprio link, para a pessoa olhar no horário que quiser. Né? Esse aqui é o radar do SAISP, né? É o Sistema de Alerta e Inundação de São Paulo. Né? E acompanha essa tabela. Você consultando a tabela da rede telemática, tem essas informações. Isso aqui é do dia 27 de outubro, né? Quanto é que choveu lá no Vale do Paraíba, nos locais onde a SAISP tem os postos pluviométricos instalados. Né? Mas tem um problema, né? O link de SAISP é de acesso restrito. Né? Então, não é todo mundo que tem acesso aos dados do radar meteorológico. Algum tempo atrás, eu sei que o servidor deles tinha uma limitação, então eles não podiam liberar o acesso para muita gente. Então, eles têm um controle razoavelmente rígido aí de número de pessoas que têm autorização para acessar a SAISP. Né? Então, essa informação está lá, é disponível, mas é uma pena, né? Não é tão fácil acessar. Talvez o pessoal aí do Vale do Paraíba consiga ter uma autorização para acessar a rede da SAISP, porque é importante que o radar lá de Ponte Nova ele abrange toda a área do Vale do Paraíba. Outras informações interessantes aqui também do INPE, né? Está lá, esse gráfico à direita é um gráfico que vocês já conhecem nessa situação aí da sala de crise aí da ANA, né? O pessoal do CEMADEM e a ANA provavelmente frequentemente mostram essas ilustrações. Bom, como é que poderia ser a página web dessa sala de situação de vocês? Né? A primeira ideia, então, foi essa aí, ó, né? As informações mínimas que poderiam ser colocadas, né? Evidentemente, teria que escolher, se na sua região o dado mais acessível é só o dado de chuva, paciência, esquece vazões, esquece reservatórios e trabalha só com chuvas, né? Se na sua região tem reservatório de ONS, ótimo, usa os dados só do ONS. Eu não tenho acesso à informação de chuva, então esquece o dado de chuva, vamos trabalhar só com reservatórios. Enfim, isso aqui é uma ideia, procurem fazer aquilo que está ao alcance de cada UBRE. Né?
e qual seria a rotina de atualização dessas informações, né? Aí está uma sugestão que vocês podem modificar de acordo com as peculiaridades de cada Uber, né? A atualização 2 ou 3 vezes ao dia, mas isso é só no caso de copiar e colar, né? Mas se isso for difícil, então deixa, faz uma vez por dia só. O importante é começar, né? Não dá para atingir isso que está escrito aqui, não tem importância, mas o importante é dar início aos trabalhos, né? Algumas precisam de atualização diárias, outras de atualização uma vez por mês e assim por diante, né? Os primeiros passos, então, quais seriam? No texto, isso aqui está um pouquinho mais desenvolvido, então vocês podem ler lá, né? Aqui eu coloquei só os tópicos, né? Tem os trabalhos preliminares, você examinar na sua região quais são os dados disponíveis, onde preciso buscar essas informações, organizar as planilhas de dados diários, organizar os quadros resumos mensais, automatizar tudo no Excel, porque dá para automatizar. A partir dos dados diários, você já alimenta automaticamente os dados mensais, então o quadro resumo mensal já é uma consequência do preenchimento do dado diário, né? No meu preenchimento que eu faço aqui do AutoGT, eu já faço isso, eu coloco, é só copiar e colar. Entra no site da Sabesp, copia lá os dados daquele dia, eu colo na minha planilha, pronto, ele já atualizou a minha planilha mensal também, né? Completar a série histórica disponível em longo termo, né? Com base no resumo do item D, com pelo menos 30 anos de idade. Coloquei aqui 30 anos de idade porque isso aqui é uma mantra de quem trabalha na área de estatística, né? Tem que ter pelo menos 30 dados, né? Mas na minha região não tem 30 anos de idade, não, paciência, então. E tem quanto? Tem 10 anos, ótimo, trabalha com 10. Coloca essa uma observação, né? Média dos últimos 10 anos, e assim por diante, né? Trabalho com os dados disponíveis. O F, com os dados tabelados no item E, pode-se elaborar os gráficos mencionados no item 6.3 a 6.6. Esse item é o item do texto que vai ser disponibilizado para vocês, tá? E elaborar as páginas web a serem inseridas no site do CBH. E atualizar diariamente essas informações, né? Esse seria um exemplo, né? Uma planilha vai alimentando outra. O importante é aquela diária lá. Isso aí tem que ter, vocês têm que ter um japonês ou um chinês aí na Secretaria Executiva para ficar fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Consulta a página, copia e cola na sua planilha diariamente, né? Sábado e domingo não pode trabalhar. Faz isso na segunda-feira, pega os 3 últimos dias, já vai atualizando. Se criar esse hábito, e se despertar curiosidade no técnico, ele vai fazer isso automaticamente por mera curiosidade. Quanto é que choveu no fim de semana? Tá? Quanto é que aumentou o nível do reservatório Cantareira? Se você está sendo abastecido pelo sistema Cantareira, você vai ficar preocupado em saber como é que, nesse fim de semana, a Cantareira subiu quantos por cento, né? Então, o próprio funcionário já vai ficar motivado a preencher essas informações. E a planilha estando tudo automatizado, linkado um no outro, o resto é tudo consequência, ele vai gerando o resumo automaticamente, né? Alguns exemplos. E o mais importante é um gráfico desse tipo aqui, à direita, né? Ela é uma consequência de uma tabela preenchida daquele jeito, né? Do lado esquerdo, lá, né? Isso aqui é Guarapiranga. Por acaso, Guarapiranga, nós temos dados desde 1914 até ontem. Tá? Essa planilha está preenchida até setembro. Na verdade, na minha planilha eu tenho dados até ontem, está preenchido isso aí, né? Então, eu consigo fazer esse gráfico aqui à direita, né? Direitinho, como é que está, a linha preta como é que está evoluindo a vazão média mensal afluente em Guarapiranga este ano, em preto. Vocês podem ver que a média é o gráfico em azul lá em cima, a sombra em azul lá em cima. Então, vocês podem ver que eu estou abaixo da média, né? E estou acima do que 95%. Importante aqui na tabelinha aqui à esquerda, né? Se você tem essa tabela já preenchida, com 90, 100 anos de idade, aí tem mais de 100 anos de idade, né? Então, com a formulinha de Excel, vocês entram lá com 95%, ele já calcula direitinho o que 95%, né? Mês a mês ele calcula o que 95%. E com isso, então, foi feito esse gráfico em vermelho, que é o gráfico de que 95% do Guarapiranga. Então, o Excel consegue fazer essas maravilhas aí, então vocês conseguem fazer esse gráfico automaticamente. Dá trabalho fazer o primeiro gráfico.
Mas depois, feito isso, é só preencher. Você completa o dado de um dia, ele já atualiza o gráfico automaticamente. Então, com isso aqui, agora é só copiar e colar na sua página do comitê, e vocês têm esse gráfico de acompanhamento do seu ponto, né? Com a chuva é a mesma coisa, mas com a chuva eu recomendo esse gráfico desse jeito, mês a mês, e um outro que é esse aqui, que é o acumulado, desde o início do seu período chuvoso, outubro até setembro. O ano hidrológico é outubro a setembro. Então, por quê? Porque pega um ciclo completo de período de chuva e um ciclo completo de estiagem, e eu faço acumulado. Então, o preto, por exemplo, é a média dos 39 anos. Isso aqui é um outro local já, né? Acho que é o sistema Cantareira. Média dos 39 anos. Em vermelho, como é que está esse ano? Até maio está preenchido lá. Na verdade, até setembro eu já tenho na minha planilha, né? Então, vocês podem ver que o azul é 2013 e 2014. Né? Nós estamos, esse ano aqui, passamos por um período, né, muito ruim, mas não tanto quanto 2013 e 2014. E quanto longe da média, ou quanto distante do pior ano, vocês conseguem saber, né, nesse gráfico aqui. Então, esse gráfico eu acho importante. Isso aqui, a ANA disponibiliza os dados do sistema Cantareira dessa forma, né? Aí eu fiz um gráfico um pouquinho mais incrementado, com mais informações aí à direita, né? E assim por diante. Isso aqui são os dados da ANA. Reservatório do ONS. Isso aqui são... aqui à esquerda é o gráfico do próprio ONS. Eles fazem isso diariamente. Aí eu peguei o Jurumirim e fiz a mesma coisa, o mesmo gráfico, só que eu fiz de outubro a setembro, né? Então, eu consigo fazer isso diariamente também, atualizar isso diariamente. Terminar o ano, vocês conseguem colocar isso, copiar e colar no relatório de situação para aquelas UGs que têm esse reservatório de ONS, mas, digamos, metade do estado de São Paulo, vocês conseguem essas informações. Outras ilustrações, aqui também me interessa e tal. Esse aqui é o exemplo para a UG 15. É só pegar os dados de água vermelha e marimbondo, com reação de área de drenagem, então eu montei aqui o gráfico da vazão natural da UGRI 15, né, como é que foi este ano até outubro. Aí, né? Na verdade, até outubro, até anteontem, está preenchido aí. Né? Terminado o dezembro, eu tenho pronto o gráfico prontinho para a relatório de situação do ano que vem, da UGRI 15, pelo menos a disponibilidade hídrica. Como é que é o comportamento da disponibilidade hídrica? Como é que foi o comportamento da disponibilidade hídrica na UGRI 15 no ano passado? Qual era a média? A média aí está em vermelho, pode ver que está feia a situação desse ano, né? E qual foi o pior ano nos últimos 90 anos, né? Nos últimos 90 anos, qual foi o pior ano, né? Não está escrito aí, mas acho que no texto está escrito. Esse gráfico em verde. Não, verde é a mínima. A mínima absoluta que é mês a mês, né? 2020 é aquele marrom lá em cima, né? E tendo aquela tabela, vocês conseguem fazer esse gráfico para qualquer ano. Tá? E assim por diante. Esse aqui é o site do ONS. Né? Você tem que se pré-cadastrar nesse SINTEGRE, né? O sistema de eu não sei o que significa, é o sistema de informações, não sei, mas é um sistema próprio do ONS. Vocês entram lá, acessam, fazem um pré-cadastro, é gratuito, eu tenho um cadastro lá, não cobra nada, né? E aí, então, lá, você vai navegando lá pela página do SINTEGRE, vocês encontram essa página aí, ó. Tá aí, ó. Vazões diárias de 1931 até 2019, dos últimos 90 anos. Dados diários de todas as usinas do Brasil inteiro. Tá aí. Tá? Arquivo de 30 megas. E as vazões mensais, que é esse que eu fiz o download e eu usei. Então, em 2020 e 2021, vocês atualizam no site da ANA. Tá? E no texto também, nós colocamos aí algumas literaturas, né, com aulas disponíveis, textos e indicação de livros. Né, se alguma pessoa tiver interessada em se aprofundar no assunto. Né. Mais ou menos isso é a proposta que estamos apresentando para vocês. Tá bom assim, Rui? Bom, aí até